Oi, Carol. Olá, boa noite. Bem, Tudo bem? tudo bom. Hoje a gente vai falar sobre terapia nutricional em idosos em tempos de pandemia, um assunto super interessante. A maioria dos familiares dos idosos que eu atendo acabam tendo muita dúvida, então eu achei super pertinente o assunto. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Graziela, sou nutricionista e hoje eu sou proprietária da Nutrical. E gostaria que tu te apresentasse também, Carol. Tá bem. Então, meu nome é Carolina, eu também sou nutricionista. Eu trabalho atualmente somente com idosos e adultos acima de 50 anos, né? Como uma forma de prevenção, ao envelhecimento saudável ou pessoas que já tenham alguma comorbidade, alguma doença crônica, né? Já me dedico assim a essa área há 8 anos. Antes disso, trabalhei um tempo em um hospital, já trabalhei na área de nutrição enteral, assim como a Grazi, e fiz uma especialização em oncologia, sou mestre em gerontologia biomédica pela PUC. E hoje atuo, então, em residenciais geriátricos, atendimento domiciliar, consultório, trabalho numa clínica de neurogeriatria. Então, assim, tenho a minha profissão bem direcionada ao atendimento do público idoso, né? Inclusive, hoje é dia do idoso, né, Grazi? Sim, a gente estava conversando sobre isso antes, né? É, Tem que parabenizar não só os idosos, mas principalmente quem cuida dos idosos, né? é isso Toda a aí. equipe multidisciplinar, cuidadores, técnicos são responsáveis. A gente que acaba atuando com ILPI, né? A Sim, gente vivencia isso e sabe o quanto eles são importantes. é isso aí. Bom, então vamos começar nosso bate-papo conversando um pouco sobre o que é a Covid, né? Todo mundo já está cansado de ouvir mil teorias sobre a Covid, que cada dia sai uma informação nova. E por que que os idosos são o grupo de risco? Então assim, né, Grazi, a gente tá aí desde. Uns dizem que o coronavírus chegou no final do ano passado, outros dizem que foi no início desse ano, né? Mas o que a gente sabe é que ele acabou se propagando muito rápido pelo mundo todo, né? E fez muitas vítimas, né? Uhum. Muito tem se falado a questão dos grupos de risco, né? Que são os idosos e as pessoas com comorbidades, né? Então, aqueles que têm doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, né? E isso ocorre em função dessas pessoas terem um sistema imunológico mais frágil, né? Então, esse sistema imunológico acaba ficando um pouco mais debilitado para combater as infecções, e aí são mais propensos a terem uma série de complicações pela doença, né? Uhum. Então, o que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco, e eu até quando compartilhei em alguns grupos, eu coloquei assim: olha, o nosso foco é o idoso, né? A gente está divulgando como algumas orientações para idosos, mas é bem pertinente para todas as pessoas, para adultos, né? Mas a gente acaba enfatizando a questão da terceira idade em função do grupo de risco mesmo, né? Claro, Mas são para todo mundo. orientações para todo mundo, né? Uhum. Então, o que acontece? A ASPEN, que é a Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, publicou algumas recomendações para pacientes em tratamento domiciliar, ou seja, aquelas pessoas que contraíram o vírus, mas que não precisaram ser hospitalizadas, que estão se recuperando em casa, né? E são algumas orientações bem práticas, mas bem importantes, assim, para uma recuperação adequada, né? Sem maiores complicações em função do estado nutricional. Tudo que a gente está falando aqui abordando a questão nutricional. Fora isso, tem toda a questão médica, né? Enfim, mas Claro. nós, como nutricionistas, estamos falando sobre questão nutricional, né? Então, assim, a gente sabe que a alimentação e a hidratação são dois pontos muito importantes,
para combater as infecções, né? Então, a Aspen começa nos trazendo algumas recomendações a respeito de hidratação, né? E depois vai nos colocando questões alimentares também. A questão da hidratação já é uma questão bem complicada no idoso por si só, né? A gente já tem uma grande dificuldade em hidratar o idoso, mesmo que ele não tenha nenhum quadro infeccioso, nenhuma doença aguda, assim. A gente já tem um pouco de dificuldade pelas próprias alterações do envelhecimento, de percepção de sede, de alterações de paladar. Também, né? Desculpa, a deglutição também, disfagia. Exatamente. Então, neste período infeccioso, é uma situação que a gente tem que ter ainda mais cuidado, né? Então, a Aspen nos coloca ali nas recomendações que uma pessoa com um estado febril, que apresenta febre de 39 graus, ela tem uma perda de líquidos de 850 ml por dia, né? Que é bastante, uma quantidade muito grande. E acrescido a isso, a questão da tosse e a própria respiração ainda acrescenta mais uma perda de cerca de 85 ml, né? Então, eles colocam, assim, a necessidade de uma reposição hídrica, tá? Então, assim, além daquela recomendação de 2 litros ao dia, que a gente já muitas vezes tem dificuldade em conseguir oferecer. Então, isso acrescido a essas perdas. Então, a recomendação seria em torno de 3 litros por dia, né? Se o paciente, aqui é como eu falei, eu estou abordando idoso, mas isso vale para todas as pessoas. Então, se o paciente já estiver apresentando falta de apetite, náuseas, vômito, diarreia, essas perdas são ainda maiores, né? Até por ele não estar se alimentando adequadamente, ainda estar tendo perdas por vômitos, pelas fezes, né? Então, a questão, assim, a abordagem da hidratação e da alimentação, ao meu ver, né, o que eu identifico, é que ela tem que ser como realmente parte do tratamento, né? Então, um comprometimento de ter uma hidratação e uma alimentação adequada como parte do tratamento mesmo. Então, eles orientam, assim, que seja ofertado líquidos a cada 15 minutos, 60 ml. Né? Então eu já imagino alguns familiares, mas Nutri, como que eu vou conseguir dar a cada 15 minutos? É quase impossível. Né? Mas daí a gente pensa assim, é mais fácil, entre aspas, eu sei que não é fácil, mas é mais possível a gente ofertar 60 ml a cada 15 minutos, considerando e trabalhando isso como se fosse, por exemplo, uma medicação, né? Se comprometendo a fazer aquela oferta como se realmente fosse parte do tratamento, como se fosse uma medicação, do que oferecer um copo de 200 ml, né? Então, acaba que o fracionamento é mais possível do que a oferta assim, de 200 ml 5 vezes ao dia, né? Teria que ser 10 vezes ao dia para ser 2 litros, né? A recomendação já seria de 3 litros. Né? Além disso, eles colocam assim que a questão da desidratação é bem preocupante também, porque quando a gente fica desidratado, as nossas secreções respiratórias ficam mais espessas. E com isso fica mais difícil que elas sejam eliminadas do pulmão. Então elas acabam ficando acumuladas, né? E isso acaba podendo trazer a pneumonia, né? Associada, e a gente tem ouvido muito falar isso, né? Da pneumonia associada aos quadros de Covid. Para ver como tudo casa, né? A gente aumentando a hidratação diminui esse risco de desenvolver a pneumonia, né? Então, eu acho que não precisa necessariamente ser o idoso ou ser a pessoa que já está com sintomas. A gente tem que manter a hidratação e tentar esses 3 litros já desde agora, né? Exatamente, exatamente. E aí o que eles colocam também, assim, que uma perda de peso não intencional, né? Ou seja, quando a gente não está fazendo nada para perder peso, eu não estou num programa de emagrecimento,
né? Eu estou me tratando e me recuperando de uma doença e, como consequência, eu estou tendo uma perda de peso, já nos mostra que o corpo ele está usando as nossas reservas de líquido e de massa muscular como fonte de energia, né? Então a gente acaba tendo uma perda muscular que vai impactar diretamente na recuperação da doença, né? No sistema imunológico, na própria funcionalidade. E aí, levando isso bem para o lado do idoso, toda perda muscular no idoso é bastante preocupante, né? Porque impacta diretamente nas atividades de vida diária dele, em todas as questões de autonomia, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção também e para poder manejar durante esse período, porque já é uma situação comum, né, do processo também de envelhecimento, e que daí a gente, no quadro infeccioso, precisa estar com a atenção redobrada. Né? Então, assim, alguns sinais de desidratação é aumento de sede, febre, urina na coloração mais escura, redução na produção de urina, cansaço, confusão mental, né? Então, pensando assim no adulto a gente consegue identificar melhor, né? Porque ele apresenta esse quadro mais completo de sintomas. Porém, no idoso é mais difícil porque ele já tem uma alteração na percepção da sede, né? Então é difícil a gente identificar por isso. Muito difícil que um idoso vá se queixar que está com sede, né? A febre no quadro infeccioso também não é, muitas vezes não é um dos primeiros sintomas, ou algumas vezes ela nem aparece, né? O que acaba sendo mais comum e que geralmente acaba ligando o alerta de que alguma coisa não está bem é a confusão mental, é o comprometimento cognitivo desse idoso, né? Então é quando os familiares começam a perceber que ele está mais letárgico, que ele está mais sonolento, que está difícil até para alimentar, mesmo que ele seja independente, mas chega na hora da alimentação, ele está piscando, que a gente diz, né? Tá dormindo. E aí essa... Cansaço fora dos horários normais de sono, né? Isso, um cansaço fora, ou confusão mesmo, começa a confundir algumas coisas, e às vezes a gente acha, isso é normal, né? Tá mais velho. Mas às vezes é o primeiro sintoma de um quadro infeccioso, né? Muitas vezes a própria infecção urinária é identificada dessa forma, né? Quando o idoso tem uma queda de sensório, assim. Então, isso também é um ponto bem importante da gente estar atento, tá? Os líquidos que a Aspen nos recomenda nesse material são líquidos claros e, se possível, acrescido de proteínas e calorias. Então, eles falam assim na questão dos isotônicos, né? Que são aquelas bebidas esportivas, que daí tem reposição de minerais, de eletrólitos, para estar repondo essas perdas que ocorrem da febre, dessas situações que a gente falou antes. E também a solução de reidratação oral, que a gente conhece como soro caseiro, né? Mas a Aspen até sugere uma receita que depois da live eu vou postar no meu Instagram, né? E vou marcar no Trical para no Trical também postar lá na página para os clientes dela. Então é uma solução de reidratação que a Aspen recomenda que fique à disposição do paciente que está se recuperando, né? Inclusive no período da noite. Tá? Então, essa recomendação é que a hidratação seja mantida no período noturno também. Certo? Depois, entrando na parte da questão de perda de massa muscular e perda de peso, então, eles recomendam... Eu ia te perguntar isso. A gente falou até agora de hidratação. Mas é importante falar da alimentação no isolamento, né? Isso. E aí tu pode me interromper, porque eu vou falando e aí tu me dá um sinal. Então, assim, nessa parte da alimentação, eles sugerem ali aquela dieta padrão de 2.000, 2.500 calorias, que a gente sabe que é uma dieta que a gente, né, é a recomendação, assim... básica, né, para os indivíduos adultos, mas cada pessoa tem
a sua necessidade, né? Necessidade, claro. Mas que isso seja acrescido de 400 a 500 calorias por dia durante o período infeccioso. Então, a gente entra naquela questão assim, o paciente com Covid, o que a gente tem ouvido falar ou tem vivido na prática de atendimento de pacientes com Covid, né? Inapetência, alteração de paladar, gosto ruim, amargor, náuseas, vômitos. Então, como que eu vou fazer um paciente comer e ainda comer 400 a 500 calorias a mais, se ele já não está comendo nem o que ele comia, né? Eu posso te contar um relato, meu pai teve, né? Meu pai tem 73 anos e teve bem no início da pandemia e foi bem complicado porque não tinha nada de informação. Só que eu, como nutricionista, pensei, ele precisa estar bem nutrido. E ele não tinha apetite nenhum. E qualquer mínima quantidade ele ficava saciado. Então foi uma briga e ele dizia que eu queria engordar ele. Mas não é, na verdade, assim, eu usei suplementação, eu usei alimentação, né? Tentei fazer ele comer de tudo. Todas as vitaminas e minerais estavam presentes na alimentação dele, mas foi bem difícil o processo de ele se alimentar, porque ele não tinha o menor apetite. E ele comentava isso, que ele sentia um gosto amargo na boca, um gosto metálico, que é o que é relatado pelos pacientes, né? É super comum, assim. Então, as estratégias que a gente pode ter, né? Eu acho, assim, a questão da suplementação, até vou falar isso em seguida, né? Mas que o pessoal guarde, assim, na cabeça esse teu relato com relação à suplementação, porque eu acho esse ponto bem importante, tá? Mas, assim, a ideia é que a gente fracione a alimentação, então que se ofereça pouca. Eu digo ofereça porque eu tô acostumada com idoso, mas se for um adulto, né? Então, que essa pessoa procure se alimentar de forma mais fracionada e em poucas quantidades, porque naquele momento ali até um prato servido de comida causa um desconforto, né? Então, pequenas porções distribuídas ao longo do dia, né? O que acontece? Para manejo dessa alteração de paladar, muitas vezes a gente pode trabalhar com alimentos frios, tá? Em temperatura ambiente. Então, sanduíches, cremes, caldos frios, né? Queijo, porque o próprio processo de cocção dos alimentos, de preparo, mesmo que não seja a própria pessoa que vai fazer, mas se ela tá na casa, ela acaba sentindo o odor e aquilo já vai causando um mal-estar, né? Então, essa alternativa de estar se alimentando com alimentos frios nos auxilia um pouco nessa parte. Tem também o outro lado das pessoas que não sentem odor e não sentem, né? Não sentem o paladar dos alimentos. Aí a gente volta a cair naquela questão da alimentação como um tratamento, né? Então, assim, o gosto do remédio é ruim, mas a gente vai tomar. Eu não sinto o gosto da alimentação, mas a gente vai ter que tentar oferecer de alguma forma ou tentar comer, né? E aí, outra receita que eu também vou postar depois da live é de um shake hipercalórico que também foi sugerido pela Aspen, tá? Então já tá tudo prontinho. Logo que terminar, eu faço a postagem e marco a Nutrical para o pessoal poder acessar, tá? Mas o que eu queria colocar sobre a questão da... e outro ponto é assim, muitas vezes eles referem sentir sabor metalizado, então gosto metalizado. Para isso, às vezes uma alternativa que auxilia é que se alimente com utensílios descartáveis e não utensílios de inox, colher, garfo de inox. Então, procurar usar os plásticos descartáveis que podem auxiliar também nessa queixa, tá? Deixa eu te perguntar, esse shake que tu vai postar depois, Carol, ele serve também como um preventivo? A pessoa que quer se manter mais saudável para correr menos risco de contrair o vírus. Então, Grazi, isso assim, esse é um assunto bem contraditório, assim, né? Porque o que a gente observou desde o início da pandemia? Que a suplementação de vitaminas e minerais
acabou crescendo muito, né? A gente tem um acesso muito livre a esses produtos, né? Então a gente vai na farmácia e compra, né? Sai um dia na internet que a vitamina D pode auxiliar na prevenção e aí acaba a vitamina D na farmácia, né? Mas o que a gente tem que... Então, assim, esse shake, eu agora até não me recordo bem quais são os ingredientes dele, tá? Mas ele é um shake que ele é hipercalórico e hiperproteico. Ele auxilia a manter massa muscular, mas nada assim milagroso, né? Então, eu diria que para uma prevenção ele não tem indicação. Ele realmente tem indicação para aquele paciente que não está se alimentando para suprir as necessidades de calorias e proteínas, tá? Mas não que ele vá ter um papel preventivo, tá? O que eu acredito, né, sendo nutricionista e tu também, que auxilia o nosso sistema imunológico, que é o que a gente realmente estuda e sabe, né? É a gente estar com os níveis e ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, em micronutrientes, em vitaminas, em minerais, né? Toda essa questão vai auxiliar o nosso sistema imunológico, certo? Mas a própria Aspen coloca nesse artigo que eles publicaram a questão das suplementações, então, suprafisiológicas, né? Ou seja, acima das recomendações, ou a suplementação sem um real acompanhamento, porque geralmente se suplementa depois de ter feito um exame, de realmente se identificar que aquela pessoa tem uma deficiência, né? Então, a Aspen sinaliza nesse artigo que esta suplementação, assim, por conta, como um preventivo ou até como um auxílio na recuperação durante a infecção, ela não tem nenhuma evidência de que ela funcione. E, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado, porque alguns micronutrientes, algumas vitaminas, em excesso no nosso organismo, elas podem ser tóxicas e aí nos causar outros problemas, né? Então, o ideal, assim, para fazer uma suplementação em cápsulas, né? Seria realmente com um acompanhamento médico ou de nutricionista que trabalhe, né, com essa parte de suplementação, tá? O que eu recomendo, até em questão, falando dessa receita desse shake, né? Como eu falei, ele é um shake hipercalórico, hiperproteico. O que difere ele de uma suplementação? Uma suplementação vai ser um alimento com uma densidade calórica alta, né? Então, em pequeno volume de líquido, a gente vai ter uma grande concentração de calorias e de proteínas e vai ter micronutrientes acrescidos, né? Então, a gente vai ter uma oferta de vitaminas e minerais acrescido naquele produto, né? E aí a gente tem uma gama enorme de produtos. Tem produtos líquidos, tem produto em pó, com sabor, sem sabor. Tem produto direcionado, especializado para o público idoso, que vai ter um acréscimo de micronutrientes voltado para as necessidades desse público, né? Então, assim, trabalhar com um idoso e a gente começar o início de uma suplementação, aí eu acredito que sim, que seja uma... Eu não digo assim, vai prevenir a ponto do idoso não ter o Covid, claro, né? Isso não. Mas assim, vai prevenir... Mas aumenta a imunidade, né? Vai prevenir ao ponto de, caso esse idoso venha a ser infectado, ele vai estar com um estado nutricional adequado para combater, para o organismo dele poder lutar adequadamente contra a infecção. Isso sim, né? Então, é isso que eu ia colocar, assim, com relação à suplementação. E outro ponto da suplementação, até para o paciente adulto, que não seja um idoso, porque o que eu vi bastante, assim, as pessoas contraíram o vírus e aí ficaram isoladas da família, né? Ficaram isoladas da esposa, dos filhos, dos pais, para não contaminar os familiares. E aí essa pessoa acabou se recuperando sozinha em casa, mas com toda a indisposição que o vírus traz, né? Então, muitas vezes, uma má alimentação até em função de não ter ânimo, de não ter disposição para preparar o alimento, né? De não ter condições de preparar sua própria comida por todo o desconforto
que a doença traz. Nesses casos também a suplementação vai auxiliar muito, porque é um produto que vai estar disponível ali para a pessoa receber e é uma nutrição completa, né? Então, isso eu também acho interessante que... também, Rodrigo, que falou das vitaminas em cápsula, a suplementação oral, ela, às vezes o pessoal confunde um pouco suplementação, né? Não tem nada a ver com suplementação esportiva e nem com cápsula. A suplementação oral, ela tem geralmente 100% do que o paciente, do que a pessoa que vai tomar, né? Independente se é um paciente ou se eu quiser tomar um suplemento oral, ele vai ter 100% das vitaminas e minerais. Então, ele, de qualquer forma, ele vai estar ajudando o meu organismo a reagir de uma forma diferente, né? E as pessoas saíram comprando cápsulas porque saiu alguma notícia e acabam fazendo uma suplementação errada, né? Suplementando daqui a pouco uma vitamina que nem tem comprovação nenhuma. É que o que acontece, né, Grazi? A questão dos micronutrientes, ela é bem complexa, né? Então, eles podem se tornar tóxicos no nosso organismo em excesso, mas a gente precisa saber que via alimentar é muito difícil que a gente atinja níveis tóxicos, né? Então, quando a gente está recebendo esses micronutrientes por fontes alimentares, seja alimentação regular ou seja suplementação alimentar, que a gente chama, né? Que é um alimento suplementado. A gente não corre esse risco, né? De ter uma intoxicação, porque o produto ele já vem com as dosagens corretas, né? E, inclusive, as dosagens corretas entre um micronutriente e outro, porque eles são interdependentes em absorção, em toda essa parte de funcionamento, né? Agora, quando a gente está fazendo o uso dele em cápsulas, exceto se for por recomendação profissional, porque daí, claro, o médico vai saber a dosagem correta, a nutricionista que prescreveu, né? Mas quando a gente vai por conta para fazer a suplementação, a gente corre sim o risco de consumir doses elevadas e até de interferir em outros micronutrientes, né? Tem até, para quem quiser dar uma olhada, tem até uma postagem na minha página que eu falo só sobre esse assunto e coloco ali quais são os riscos. Se alguém quiser dar uma olhada depois da live também, fica à vontade para entrar lá e dar uma procuradinha. Eu não sei se tu quer abrir para... Eu tenho uma segunda parte, que seria as recomendações da Espen. Eu não sei quanto tempo a gente já está conversando. A gente já está quase meia hora, quase 30 minutos. Então, eu não sei se quer, de repente, abrir para ver se o pessoal tem dúvidas. Eu acho que sim, a gente pode deixar aberto. Tá. E daí, depois que o pessoal for mandando perguntas, a gente responde no encerramento. O que tu acha? Ou a gente responde agora? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma. Eu vi vários elogios para ti, Carol. Obrigada. Tem uma pergunta se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada no IGTV da Nutrical, né? Isso. É uma pena que o Insta não deixa gravar nos dois, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Josi Bascal. Acho que é Bascal? A Josi é uma Nutri. Fez vários elogios para ti. Querida, obrigada, Josi. Enfim, não temos perguntas ainda. Eu acho que a gente pode ir para as recomendações. Já tem uma pergunta. Quando o idoso reclama de boca seca, é por falta de líquido? Então, Fábio, às vezes é por falta de líquido. Mas tem algumas questões de alteração de paladar, né? Que nos trazem essa reclamação de boca seca realmente. E aí a gente vai fazer tem algumas estratégias nutricionais para a gente abordar com esse paciente. E às vezes, dependendo do caso, até uma intervenção com a fono, né? Que vai nos auxiliar também nisso, tá? Pode sim ser a questão da hidratação, mas uma vez que a gente está com a hidratação mantida e que o familiar tem certeza assim, que o idoso está bem hidratado, aí a gente começa a pensar em outras situações,